É o Novo Testamento de carreirinha, hoje Hebreus, capítulo 4. Por isso se diz e diz. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi no dia da provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os israelitas que Moisés tirou do Egito? E contra quem se indignou o Senhor durante 40 anos no Egito? Não foi contra os que pecaram pela obstinação, pela incredulidade, cujos corpos caíram no deserto e não herdaram a promessa? E contra quem jurou Deus, dizendo que não entrariam no seu descanso, senão contra aqueles que foram justamente chamados, mas que se tornaram desobedientes à vocação do chamado? Vemos, pois, que não puderam entrar no descanso de Deus por causa da sua atitude de incredulidade, de confessarem com a boca, mas não praticarem com a vida. Temamos, portanto, ou seja, por causa de tudo que nós já ouvimos, guardemos o temor do Senhor no coração. E assim, vigiemos e reflitamos e temamos, sabendo que em nós pode acontecer a mesma coisa. Que possa ser deixada a promessa de que entremos no descanso de Deus. No entanto, muitos de nós não entremos, como foi o caso deles. Temamos que nós não repitamos o caso deles, que nós não sejamos uma reincidência da caminhada daqueles que durante 40 anos tiveram toda a graça, toda a presença, toda a assistência e manifestaram no coração toda a rebelião, por isso não tomaram posse da promessa. Pareceu que Deus falhou com eles. E não foi isso. Temamos, no entanto, para que o mesmo não se repita conosco. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, o Evangelho, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou em nada, porque a palavra que a gente ouve não necessariamente nos traz proveito. A palavra que eles ouviram não lhes aproveitou em coisa alguma, visto não ter sido ouvida com fé e praticada pela fé por aqueles que a ouviram. Se eu ouço a palavra e não a pratico, ela não me aproveita em nada, ela não realiza nada. Saber a informação não me altera, não produz coisa alguma em mim. Nós, porém, que cremos, somos os que praticamos, porque a fé sem obras é morta. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso pela fé, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras de Deus estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Portanto, Deus não estava falando de um trabalho dele realizando a criação para convidar as pessoas para um dia sabático de descanso. Não. Tudo já estava feito e concluído. Ele estava chamando as pessoas para um descanso de ser nele. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao dia de sábado: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. É um antropomorfismo, é uma linguagem humana descrevendo o ato da criação. E novamente no mesmo lugar, ou seja, em Gênesis, se diz:
não entrarão no meu descanso. Quando se diz no mesmo lugar, neste caso, se está afirmando uma outra manifestação de referência bíblica. Nesse caso é o Salmo 4, é o Salmo 95, verso 11, que diz: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem algumas pessoas no descanso de Deus, e que por causa da desobediência, da dureza de coração, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas do Evangelho, de novo, Deus determina em certo dia, sempre chamado, conhecido como o dia hoje, agora falando através de Davi, muito tempo depois daquela fala original dizendo que não entrariam no descanso dele, ele agora fala por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué, sucessor de Moisés, que deveria ter levado os hebreus para a terra de Canaã, onde eles lutas, sofrimentos e escravidão. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro dia, que seria o dia do descanso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, e esse repouso não é feito de sábados, nem de dias santos, nem de feriados, nem de jubileus, nem de descansos fixos. Esse é um dia no qual só o penetra aquele que pela fé descansa das suas obras, da salvação pelas obras, da meritoriedade, da tentativa de agradar a Deus pela produção e pela performance. Esse é o repouso que resta para o povo de Deus, porque a maioria ainda tenta tomar posse das coisas de Deus pelo esforço meritório e não alcançam nada. São guerras que não nos introduzem na Canaã do descanso interior. Porque aquele que entrou no descanso real de Deus, ele mesmo descansou das suas obras, da sua de salvação pelas obras. Assim como Deus descansou das suas, não tem nada para provar a ninguém, está feito, consumado e acabado. E quem creu, descansou do mesmo modo. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, porque uma das coisas mais difíceis que tem é aprender a descansar. Por isso, até para aprender a descansar, a gente tem que começar se esforçando para aprender a descansar. A fim de que ninguém caia cansado de tanto esforço, segundo o mesmo exemplo de desobediência dos outros, que nunca confiaram no cuidado de Deus para com suas vidas e nem na graça de Deus. Porque a palavra de Deus é viva. E a palavra de Deus é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Sim, ouçam, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, porque é difícil aprender a descansar na fé. Mas esforcemo-nos, treinemo-nos, decidamos. Todos os dias comprometamo-nos de novo e pratiquemos outra vez a confiança que se derrama no descanso, a fim de que ninguém caia cansado e também tomado pela desobediência da incapacidade de crer que já está tudo feito e consumado,
que as obras de Deus estão acabadas em nosso favor. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, ela opera mesmo. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, poderosa e penetra até ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, da mente do coração. E não há criatura que não seja manifesta na presença da palavra verdadeira de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão patentes e descobertas perante os olhos daquele a quem todos nós haveremos e temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, o homem dos homens, o Filho do homem, aquele que manifesta o que é ser Filho de Deus, tendo, portanto, Jesus como grande intercessor, mediador, sumo sacerdote que penetrou os céus, para nos garantir que está tudo consumado em nosso favor, conservemos firmes a nossa fé, a nossa confiança, para entrarmos no descanso. Porque não temos um sumo sacerdote alienado, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas humanas. Antes, ele mesmo foi tentado em todas as coisas que tentam a todos os seres humanos, todas as coisas, à semelhança de todas as minhas tentações e de todas as suas tentações, porém ele as atravessou, mostrando que tentação não é pecado. O ceder à tentação é que é pecado. Ele provou todas as tentações, mas sem pecado. Não cedeu a nenhuma delas. Sabendo disto, e que ele nos representa, e nos representa perfeitos, e que a obediência diante de Deus não é a minha, a obediência que existe diante de Deus é a obediência do Filho, é a obediência de Cristo. Eu sou obediente a Deus em Cristo, e sou santo nele em Cristo. Sabendo disso, esse é o descanso, essa é a paz. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto a esse trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos toda a graça necessária para o nosso socorro em qualquer circunstância, especialmente naquelas situações extremamente oportunas. É nesta confiança e na alegria desta verdade que eu leio mais um texto do Novo Testamento de carreirinha para mim e para você. Vem VTP, o canal é você.